Então, pessoal, muito boa noite. Boa noite às minhas colegas com as duas primeiras palestras que foram enriquecedoras. Eu aprendi bastante, né? Boa noite, Amanda, uma querida. Boa noite, professor, e a todos que estão aqui, né? Eu estou muito lisonjeada e hoje eu estou aqui para falar de um tema que eu tenho uma paixão enorme, que são as doenças inflamatórias intestinais, as quais eu trabalho há mais de 5 anos, mas também tenho um histórico aí de ser professora, 24 anos de docência, tenho mestrado na área de imunologia, fui a criadora do ambulatório de doenças inflamatórias intestinais dentro da universidade que eu trabalhava, né? Hoje eu atendo em consultório e faço palestras, enfim. Sou membro do GDIB, que é o Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal, e sou coordenadora de nutrição do PANCO, que é o Pan-Americano de Crohn e Colite, né? O Grupo Pan-Americano de Crohn e Colite. Então, estou aqui para passar um pouquinho, é um universo muito grande, e eu espero que todos aproveitem. Pode passar. Então, eu já me apresentei formalmente, mas aqui é a forma com que eu gosto muito de me apresentar, né? Essa sou eu. Eu não preciso ser chamada de doutora, até porque eu não tenho doutorado, né? Eu tenho somente mestrado. Eu não refuto a ciência, e dentro de doença inflamatória intestinal, a gente tem muito problema com a nutrição. Cuidar de doença inflamatória intestinal não é fazer modulação intestinal. Eu particularmente não gosto desse termo modulação. Modular, para mim, é algo que fica dentro de uma caixinha bem modulada, e a doença inflamatória é mais do que isso. Eu amo bordar e costurar, né? A clínica, ela é soberana muitas vezes dentro das doenças intestinais e inflamatórias, né? Eu, como glúten e lactose, amo. E eu sempre escuto meu coração, principalmente quando eu estou em dúvida em prescrições dos meus pacientes, tá? Então, essa sou eu, além de tudo que eu contei para vocês, mas esse é um pouquinho do que eu sou. Pode passar. Quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, a gente fala de uma doença que vem numa crescente enorme, com grande prevalência. E essa crescente, ela era muito vista em países europeus e nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente teve um boom, principalmente entre e pós-pandemia, né? Então, a gente tem aí hoje esse estudo do Dr. Abel Quaresma, foi o doutorado dele, né? Falando desse crescimento, mostrando esse crescimento vertiginoso que a gente tem dentro do Brasil, especificamente. As doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças imunomediadas, então elas entram dentro do rol de doenças autoimunes, tá? Assim como lúpus, assim como a espondiloartrite, assim como a uveíte, né? Então, ela entra dentro desta categoria. Pessoal, por favor, eu vou falar uma coisa muito séria que eu vejo todo dia no Instagram, eu já cansei de falar, mas eu sempre falo isso em aula. Doença inflamatória intestinal é uma doença orgânica, ok? Então, existe alteração anatômica do órgão. Síndrome do intestino irritável é uma doença funcional. Existe uma alteração da funcionalidade desse intestino, tá? Assim como eu tenho na intolerância à lactose, assim como eu tenho na intolerância ao glúten, são doenças funcionais. Quando eu falo de doença inflamatória intestinal, Crohn e colite, eu estou falando de doenças que alteram a anatomia do órgão, por isso é uma doença orgânica. Porque muitas vezes as pessoas entram no meu Instagram desesperadas. Eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável, eu tenho DI. Não, a senhora não tem DI, tá? Porque daí vai no Google e aí a coisa começa a complicar. Então, por favor, não ponham todo mundo no mesmo balaio, né? São doenças diferentes. E a prevalência aumentando. Uma doença extremamente democrática, pode atingir de crianças a idosos,
mas tem uma preferência pelo adulto jovem. As mulheres parece que têm uma prevalência um pouquinho maior quando comparadas aos homens, e a idade aí entre 20 e 35 anos é a idade mais prevalente da doença. O que nos limita e que muitas vezes limita o paciente, porque ele está em plena atividade na sua vida profissional, sua vida sexual, sua vida amorosa, sua vida de família, né? E vem a doença aí de uma forma, às vezes, muito abrupta, muito aguda para a gente tratar, ok? Pode passar. Aí, então, falando de doença autoimune, né? A gente fala, onde que tudo isso começa, né? Como que isso acontece? Aí, assim, eu sempre dou essa explicação para os meus alunos e para os meus pacientes. O que é uma doença autoimune? É o meu corpo produzindo anticorpo contra um sistema ou contra um órgão. Então, eu brinco que as pessoas com doença autoimune nasceram com um gene, ou vários, né? Hoje a gente tem um número grande de genes já estratificado para a doença. E ele é um gene fofoqueiro. Ele fica ali em cima do muro, só falando para o sistema imune assim: olha lá, tem uma inflamação ali. Olha ali, tem uma inflamação ali. Olha o intestino dele. Aí o sistema imune passa a produzir processo inflamatório para tentar dar conta, passa a produzir citocinas anti-inflamatórias para dar conta daquele processo inflamatório. Só que tem um momento que isso vira uma chave e o meu corpo passa, ou o corpo do paciente passa a produzir anticorpos. E esse órgão acaba sendo extremamente atacado. Então, entender esse universo é muito importante, porque muitas vezes o paciente ele acha que ele só tem uma diarreia, que ele tem uma intolerância, aliás, ele é diagnosticado intolerância à lactose, com um sangramento ou outro. Quando você vai ver, é uma doença inflamatória. Mas uma das causas mais estudadas hoje, e o que a gente fala de mais concreto na nutrição da doença inflamatória intestinal, é o consumo de ultraprocessados. Isso aí é tudo que eu não negocio com os meus pacientes. O resto eu negocio tudo. Ultraprocessado vai começar a não fazer parte da sua vida. Pode clicar. A gente tem o desfecho desse estudo, foi um estudo muito interessante, com mais de 1 milhão de pessoas, né, que avaliou a exposição aos ultraprocessados, né, e aí, então, como que isso foi uma revisão sistemática, impactou na doença inflamatória intestinal, no aparecimento de doença inflamatória intestinal. Pode clicar. Então, o desfecho desse estudo foi que o consumo de ultraprocessados aumentou o risco em 1,7% maior de se desenvolver doença inflamatória intestinal, e os alimentos in natura e minimamente processados diminuiu o risco para 0,7%. Então, esse estudo mostrou para a gente que, como é uma doença que pode acontecer da infância à adolescência, da infância à idade idoso, por exemplo, eu tenho uma idosinha de 65 anos que apresentou a doença agora, como eu tenho um menino de 9. Então, é importante que a gente, já que a gente não tem o teste genético liberado para todos fazerem, é importante que a gente sempre mostre isso para o nosso paciente. Próximo. Então, quando a gente fala desse universo de doença autoimune, a gente fala de inflassoma, ou seja, quem são os caras que são responsáveis por essa microbiota alterada, né? Não dá para você dizer que só tem um vilão nessa história, existem vários vilões, né? Poluição, higiene, a questão geográfica, a questão da dieta, as infecções de repetição, urbanização, estilo de vida. Tudo isso altera a microbiota. A diferença é que aí alterou a microbiota. Eu saio de um estado de eubiose, beleza? Equilíbrio da microbiota, para um estágio de desbiose, tá? Desequilíbrio da minha microbiota, beleza? Só que tem uma coisa, isso tudo numa pessoa que não tem doença inflamatória intestinal tem uma resolutividade até bacana, assim. Mas um paciente com doença inflamatória intestinal, a resolutividade da desbiose dele é muito mais demorada. Por quê? Porque ele tem uma chuva de citocinas
inflamatórias, né? Que você vê aqui do lado, é abóbora de desbiose, tá? Que vão estar o tempo inteiro produzindo processo inflamatório, tá? Então, é muito importante que esse paciente entenda isso, e a gente vai ter que, no dia a dia, conversar sobre isso no consultório, para já entender a questão dos ultraprocessados. Próximo. Muito bem. E aí, assim, essa é uma figura de linguagem que eu acabei criando e que mostra exatamente isso. Então, onde que está o vilão? O vilão é o conjunto da obra, né? Então, a gente tem uma resposta imune exacerbada, a gente tem uma alteração de microbiota intestinal, a gente tem genes se expressando o tempo inteiro para dar conta desse processo inflamatório, né? E aí a gente tem também o que a gente chama de o leaky gut, que é o intestino vazado. E os fatores ambientais. No meu ponto de vista, no meu consultório, são um dos gatilhos mais importantes que eu tenho. Eu tenho um paciente que senta na minha frente e fala assim para mim: a minha doença começou, tá? O dia que eu me separei. A minha doença começou o dia que eu perdi meu filho. Eu sei que tem muitos estudantes aqui, eu vou brincar com vocês, hein? A minha doença começou no último ano da faculdade, quando eu tinha que fazer estágio, relatório e TCC, né? Então, ela é bem marcada. O gatilho psicoemocional é muito marcada, também para recidivas da doença, né? E aí vocês vão entender o último slide quando eu explico isso. Pode passar. Muito bem. Então, doença inflamatória intestinal, pessoal, doença de Crohn e retocolite, beleza? Síndrome do intestino irritável, tolerância à lactose, não são doenças inflamatórias intestinais, tá? O Crohn se deu pelo nome do pesquisador, na realidade eram dois, mas o Dr. Crohn acabou levando um pouquinho da fama, eram dois pesquisadores, e essa doença começou a ser estudada há muito tempo atrás. Mas hoje a gente tem essas duas entidades dentro do grupo de doença inflamatória intestinal, Crohn e retocolite, tá? Pode passar. Ou colite ulcerativa. Muito bem. Doença de Crohn. Ela pode acometer da boca ao ânus, com uma preferência, ali, uma prevalência maior em ilho. Aqui, ó, L1, vocês estão vendo no cantinho da tela, tá uma partezinha lá do ilho marcada em vermelho. Qual que é a característica de uma doença de Crohn? Ela é segmentada. Existem partes desse intestino doente e partes desse intestino boa, saudável. Isso é um problema, tá? Do meu ponto de vista, porque às vezes para o nutricionista fica difícil, né? Porque o paciente, o médico manda para a gente falar, ó, tem doença em ilho, mas eu não sei, pode ser que a gente abra o paciente, cirurgia e tenha a doença mais para cima ou mais para baixo. Então, isso tudo a gente precisa saber também, acompanhar com a nossa equipe. Então, veja, ela é uma doença segmentada, mas, assim, eu vou dizer para vocês que nesses anos todos, eu acho que eu peguei uma doença de Crohn de boca, uma de duodeno e uma que começou a aparecer em esôfago, tá? Quando elas aparecem em boca, esôfago, elas são bem agressivas. Mas é uma doença de caráter segmentado, tá? Então, pode aparecer em todos os segmentos. E pode aparecer em segmentos variados, ok? Vamos a uma definição muito prática da doença inflamatória. Doença inflamatória de Crohn, perdão, ela é uma furadeira. Ela vem e fura todas as camadas do intestino do paciente. Portanto, esses pacientes podem ter o que a gente chama de fístulas, né? Eu vou mostrar, tá? Então, ela é segmentada. Esse intestino na fístula vai arranjando caminhos, vai abrindo caminhos. Pode passar. Muito bem. Qual é a característica do nosso paciente com Crohn? Ele é um paciente jovem, tem o envolvimento do trato gastrointestinal superior, como eu falei, uma preferência ali por ilho, mas pode aparecer em delgado também. Úlceras extensas. Olhem bem no cantinho da foto, a terceira foto, a foto do meio.
você tem esses caminhos, não, a do lado, serpentinosos, isso, essa foto do meio. Isso aqui são o que a gente chama de úlceras extensas, serpentinosas, tá? E do lado, ao lado, a gente tem uma imagem do Crohn em calceteamento, é uma calçada de pedra, o intestino desse paciente fica, tá? Então, isso pode evoluir para fístulas perianais, perivaginais, tá? É uma doença com esse caráter, pode passar. E aqui eu tenho de um paciente, pode passar, acho que eu marquei as setinhas. Aqui, ó, onde veio a setinha amarela, esse dois, tá vendo aqui esse furinho? Isso é uma fístula. Essa paciente é uma paciente de 33 anos, filhos pequenos gêmeos. Ela tinha fístulas, inclusive perivaginais. Ela eliminava fezes pela vagina. Portanto, não tinha mais vida sexual. Aliás, o marido se separou dela em função da doença. Ela é uma paciente extremamente emagrecida, com esse intestino exatamente desse jeito, tá? Muito desnutrida, muito depressiva, mas hoje ela está ótima, tá? Uma paciente que ganhou peso, ganhou vida, teve que ir para a cirurgia com bolsa de colostomia, mas ileostomia no caso dela, mas ela fala que a bolsa deu vida para ela. Então, é muito importante que vocês conheçam a fisiopatologia das doenças. Pode passar. Aqui tem outro, a calçada de pedra. Ok, pode passar. E aí, então, a estenose. Vejam só, do lado de cá, a gente tem uma estenose de caráter inflamatório, tá? De ilho terminal, intransponível ao aparelho. Na colonoscopia, o aparelho não passou para o resto do intestino. A gente não conseguiu olhar esse intestino por conta do colonoscópio não passar nessa estenose. Eu brinco, gente, que quando os pacientes vêm com isso para mim no consultório, eu fico com os cabelos arrepiados. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? Né? Então, aqui tem uma atuação clínica do médico muito grande, porque tem que tentar diminuir esse processo inflamatório, né, deste paciente. Do lado de cá é um pacientinho nosso, muito querido, 33 anos, chegou para nós em véspera de casamento com esse quadro, e assim, a indicação de cirurgia dele era para ontem, mas a médica ficou muito assim, opera, não opera, esse menino vai casar, entrou com a medicação correta, e esse menino hoje está super bem, todo esse processo inflamatório diminuiu e o trânsito normal, o paciente está indo muito bem, tá? Mas isso, estenose, é algo que você precisa parar para atender, assim, olha no olho do paciente, tenha paciência no seu consultório e ouve o que ele tem para te dizer, tá? Próximo. E aqui a retocolite ulcerativa ou a colite ulcerativa. A colite ulcerativa, ela é foco, ela é focada, tá? Nos cólons. E aí eu sempre brinco, se no Crohn é a furadeira, na colite é a brocha que pinta a parede. Então, a doença ela pode acometer principalmente reto, a gente tem aí uma prevalência maior em reto, tá? O colo, principalmente o colo descendente, mas ela pode atingir o colo inteiro, se tornando o que a gente chama de pancolite. E ela também pode evoluir para uma pancolite grave, ela também pode evoluir para um cólon tóxico, tá? É uma doença que precisa, não é. Gente, por favor, o que é melhor? Ter retocolite ou ter Crohn? Isso não existe, né? Isso não cabe a gente discutir isso aqui, cabe a gente tratar. Então, é uma doença que eu brinco que pegou, mas ela pega as camadas superficiais do intestino. Então, ela pega a primeira, no máximo a segunda camada, né? Então, assim, só que, por exemplo, uma característica da retocolite é uma diarreia, mas é uma diarreia tão, tão intensa, é uma diarreia de tão difícil controle, muitas vezes, que esse paciente precisa internar.
Não dá para segurar só em casa. Próximo. Qual é a característica da paciente com retocolite? São jovens também, pancolite pode acontecer, que é a nossa maior preocupação. Podem acontecer úlceras profundas, necessita-se de corticoide, sangramento. Esse paciente normalmente já vem com uma anemia, né? Aumento de PCR, baixa albumina e emagrecimento, quase todos eles, tá? Ela é classificada pelo score de Maio, é um score colonoscópico, e a partir disso, então, o médico decide quais as melhores medicações para tratar. Próximo. Bom, tudo bem até aí? Acho que está indo tudo bem, né? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um paciente de 68 anos com pancolite, um querido nosso. Esse paciente foi tratado com mesalazina, tanto supositório quanto sachê, pelo tempo correto, e hoje ele não tem mais, a medicação funcionou muito bem, esse paciente está muito, muito bem. Ele é muito querido, esse nosso paciente, pode passar. E aí, quais são os fatores associados ao impacto da doença na qualidade de vida do paciente, né? Isso precisa ser muito discutido, e o nutricionista tem que ter um olhar muito especial para essa questão. Você vai, quando o paciente chega, você tem várias coisas para olhar. É desnutrição, é hipoalbuminemia, anemia, é aquele paciente muito combo para você. Mas você tem que ter um olhar sobre a qualidade de vida desse paciente. Então, às vezes, eu brinco que são tantas coisas a tratar que o pouco que você faz seja melhor a qualidade de vida. E a gente vai saber como que a gente maneja isso. Então, urgência e frequência evacuatória, sangramentos retais, número de recaídas, atividade da doença, hospitalizações e cirurgias. Pacientes em remissão, a remissão muitas vezes está totalmente relacionada à idade, localização da doença e se houve cirurgias ou não prévias, né? Que são fatores que estão associados à piora das qualidades de vida desse paciente. Vou falar só um pouquinho da urgência e frequência evacuatória. Uma vez eu falei para uma paciente assim, mas por que a senhora não pega sua filha e vai até o shopping passear um pouquinho? Ela virou para mim e falou assim, Jennifer, se eu tiver que ir até o shopping, eu tenho que fazer um itinerário na minha cabeça de lugares que eu tenho que parar para usar o banheiro. Até porque eu não quero ir de fralda, porque ela tinha 12, 13 evacuações. Às vezes não são só não são evacuações grandes, mas às vezes muco, às vezes ele tem uma vontade de soltar, né, o gases e aquele gás vem com muco, vem com sangue, então é aquele paciente que fica muitas vezes dependente do banheiro. Então isso me deu um impacto, eu falei, puxa, ela tem razão, né? Então, tudo isso é muito importante da gente avaliar na sua consulta, porque você tem que ser um facilitador desse paciente, né? Não um complicador, principalmente a alimentação. Próximo. Bom, e aí eu não vou entrar nesse assunto, mas só para vocês saberem, que existem manifestações extraintestinais que vão além do intestino, como o próprio nome diz. Então, as sacroileites, as dores, as espondilites, os eritremas, o pioderma gangrenoso que pode acometer os nossos pacientes, a psoríase e Crohn andam muito juntas. O veite, psoríase e Crohn é uma tríade que a gente normalmente tem para tratar, tá? As hepatites, as estenoses, as esteatoses e as colangites. Então, é o que eu falo, as abaixo tem muito mais coisa, tá? E outra coisa, doenças autoimunes em pacientes muito refratários, elas começam a se sobrepor. Então, é aquele paciente que abriu o quadro de psoríase, depois de 5 anos ele abriu um quadro de uveíte, depois de 5 anos ele abriu o quadro de Crohn, tá? Isso, às vezes, 5 anos até um tempo que eu estou dando bom, às vezes o negócio é um pouco mais curto. Então, às vezes, você trata paciente com 4 autoimunes juntos, tá? Pode passar. Só pegar uma aguinha. Bom, aqui, gente, é muito legal, se vocês quiserem entrar, essa associação chama-se ABCD, Associação Brasileira de Crohn e Colite. Ela é uma associação muito específica para pacientes, mas tem muito material para
nós, para da área da saúde. Ela fez uma pesquisa online com os pacientes, aliás, ela refez essa pesquisa agora, e eu não tenho esse dado novo, acho que eles ainda não soltaram essa jornada. Mas essa primeira jornada, esses pacientes mostraram que eles demoraram, 41% deles demoraram mais de 12 meses para se receber um diagnóstico final. 12 meses, tá? Destes, 20% demoraram 3 anos para esse diagnóstico. É aquilo que eu falo. Hoje em dia, gente, sentou na tua frente um paciente desnutrido, apático. Ah, doutora, tudo que eu como eu tenho diarreia, minha barriga fica estufada. Vai além da desbiose. Pensa além disso, tá? Pode ser doença inflamatória intestinal, porque ela tem altos e baixos mesmo antes do diagnóstico. O paciente tem um pouquinho de febre, diarreia, dor muscular, vai para o PS. O que, que eles fazem? Corticoide, soro. O paciente melhora e ele volta para casa, né? E aí ele fica nesse ciclo. Então a gente precisa olhar, porque não, nem tudo é intolerância à lactose, nem tudo é desbiose. Às vezes você tem uma doença inflamatória na sua frente. Desconfiou? Manda para o médico, tá? Vejam que interessante: 79% desses pacientes alteraram a dieta da doença, né, retirando alguns ou vários alimentos, e 69% já tinham usado corticoide, o brinco de ad libitum, né? Ou seja, tem paciente que ele é corticoide dependente, isso não é bom para ninguém, tá? Medicação é outra aula, tá? São várias classes de medicação. Portanto, é importante que a gente entenda essa jornada desse paciente até a remissão. Por quê? Pode passar? Tem uma frase que eu ouvi num congresso que diz assim: tempo é tecido. Quanto mais tempo esse paciente demora para o diagnóstico, mais tecido ele perde. Então, às vezes, quando eu olho uma colono dessa, eu falo, meu Deus do céu, por onde que eu vou começar? Né? Eu brinco com a minha gastro, que é a gastro que trabalha comigo, a doutora Bianca, por onde que eu vou começar? Né? Porque às vezes são tantas queixas num único paciente e um intestino muito ruim. Então, por isso esse diagnóstico precoce é tão importante. Próximo. E aí, essa é a sua realidade, gente. Se vocês forem trabalhar com doença inflamatória intestinal, aqui está tudo elencado do que vocês podem encontrar. Fadiga, cansaço extremo. O paciente falou, doutora, parei no meio do banho, tive que ir para o quarto, não consegui, estou muito cansado. Diarreia, fístulas. Eu não pus foto de fístula nem de estenose, porque as fotos são um pouco chocantes, tá? Mas nas minhas aulas, nos petit comitês, eu mostro as fotos, tá? Tudo direitinho. É que aqui, às vezes, tem muita exposição, então não é bacana, né? Constipações, porque nem só de diarreia vive um paciente com doença inflamatória, tá? Anemias, perda de peso, depressões, perda de socialização. Uma paciente falou assim para mim, doutora, minha irmã vai casar, eu ia ser madrinha. Eu falei, por que você ia ser madrinha? Ah, não vou assim. Vai, você vai sim. Mas, doutora, leva a troca de roupa, toma uma aguinha com limão. Não sei, mas você não vai perder o casamento da sua irmã. Conversa com a sua médica, entra com uma medicação talvez para segurar um pouquinho nesse momento a diarreia, mas você vai. Mas o que eu vou comer? Não sei. Leva uma marmita, come uma maçã, come o pãozinho, vai lá, vai ter que ir, né? Então você tem que ser uma incentivadora. Não, não vai não, imagina. Imagina, vocês perderiam o casamento da irmã de vocês sendo madrinha? Nunca, né? Então isso que é o nosso papel também. Alteração de composição corporal, sobrepeso e obesidade. Hoje também a gente tem um paradoxo aí, que é da obesidade sarcopênica nos nossos pacientes, imunossupressão e as comorbidades, tá? Pode passar. Muito bem. E aí, a gente tem esse quadro, ele foi adaptado por mim dessa fundação que foi no último congresso, mas que ele mostra muito bem para nós o que a gente pode pegar, tanto no hospital quanto no ambulatório, né? Então, veja, albumina baixa,
65 a 75% dos pacientes podem apresentar hipoalbuminemia. E isso é um fator preditor muito ruim, tá? A albumina baixa é um fator ruim de prognóstico para o nosso paciente, principalmente prognóstico cirúrgico, tá? B12 baixa, 48%, até lembrando que no Crohn a gente tem ali um Crohn ileal mais prevalente, e nós temos ali uma absorção da vitamina B12 em ilho, né? E também a gente tem ferro baixo na retocolite, como eu falei, em função de todos os sangramentos, e a vitamina A também bastante baixa nesse paciente, bem prevalente. Pode passar. E aí, quais são as nossas ferramentas, né? Isso. Quais são as ferramentas que o nutricionista tem? Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei lá 5 anos atrás, a gente tinha muito pouco, a gente tinha um consenso por ano, né? Alguns livros e o gentílico. E aí, então, para criar um ambulatório didático, que era dentro da universidade, ou mesmo para levar isso para a minha vida prática, a gente teve que criar esses instrumentos. Nada veio pronto, né? Então, por exemplo, a anamnese. A gente fez uma anamnese direcionada, tá? Por exemplo, para pensar na questão do sentimento, do sono, da questão da socialização, da doença, tipo de medicação, enfim. A anamnese é bem direcionada. Isso aí dá uma outra aula também. Aliás, eu tenho uma aula só de como a gente criou essa anamnese. Mas só para dizer, porque tem muito estudante aqui, como é que eu criei essa anamnese? Peguei uma menina estagiária de estágio probatório, botei ela sentada do lado da outra, ela assistiu 1 mês de consulta e ela foi anotando tudo que ela achava importante. E aí nós sentamos e montamos a nossa anamnese. E assim, ela foi de uma sensibilidade, essa menina, que ela percebeu coisas que talvez eu não tivesse percebido com mais de 30 anos de formada. Então, é muito importante, né, que o estudante, nesse momento. A antropometria e o exame físico e o dia alimentar é o mínimo que a gente pode fazer para começar a pensar na terapêutica desse paciente. Pode passar. Bom, exames laboratoriais. Estamos na época das 40 páginas de exames, tá? O que você acha disso? Desnecessário, ok? Não, mas eu vou dar um exemplo muito básico, tá, gente? Do que eu imagino. Mas, por exemplo, alumínio. Alumínio é super importante de pedir. Sim, você pode pedir. Tem evidência científica? Tem trabalho com alumínio e doença inflamatória? Não. Se vier alterado, você vai fazer o quê? Eu vou fazer, não sei. Então, gente, cuidado com isso. Eu já vi aqui, devem ser a maioria nutricionistas, mas pedindo até marcador tumoral. Então, assim, cuidado, porque a gente pede aquilo que está dentro de consenso e que está diretamente relacionado à fisiopatologia da doença. Então, não existe evidência de você ficar viajando na maionese dos pedidos de exame. Mas é o plano que paga. Errado. Pensamento errado. É você que paga, porque quanto mais exame você pede, mais caro vem sua fatura, né? Ou mesmo a sua mensalidade do seu plano. Mas é SUS. Então, já começou que no SUS não tem todos esses exames. Então, gente, a gente tem que repensar essa nutrição que estão fazendo a gente estão colocando goela abaixo da gente, né? Então, assim, pede aquilo que você sabe tratar. O que você não sabe tratar, não peça, ok? Pede aquilo que está relacionado à doença. O que não está, não peça, ok? Basicamente, eu trabalho com vitamina D, albumina, magnésio, cobre, eu já vou explicar por quê, zinco e B9, ferritina, saturação de transferrina, cálcio, hemograma PCR, VHS e B12. Ponto. Por que eu peço cobre? Eu ouvi uma palestra de uma hemato que começou a estudar os pacientes dela e percebeu que ela começou a pedir cobre. Na realidade, ela começou a suplementar os pacientes e o ferro não subia, a coisa não ia.
E aí ela foi estudar um pouco mais e um dia ela pediu cobre e ela viu que o cobre estava baixo. Quando ela passou a suplementar o cobre, o ferro do paciente aumentou. Por quê? Pela via da ceruloplasmina. Para quem não lembra dessa questão metabólica, estuda lá. Então, o cobre é o carinha que meio que carrega o ferro ali para dentro da hemoglobina, junto com a ceruloplasmina, que é uma proteína. Então, a gente passou a pedir esse cobre e, gente, eu vou dizer para vocês, assim, pelo menos 30% dos meus pacientes vêm com cobre baixo. Aí eu suplemento esse cobre ali. Aliás, suplementação eu não vou falar aqui, porque é uma outra aula, né, para a gente dar, porque é um universo isso. Eu tenho algum material escrito, será uma separata científica sobre isso. Então, assim, é isso que eu trabalho, ok? Ah, professora, mas eu acho importante que eu pedir sei lá o quê. Peça, mas saiba o que você vai fazer com esse resultado. Próximo. E aí, assim, aquela questão do pedido lá está totalmente atrelado a você lembrar do digestório e onde cada coisa é absorvida e onde que está essa doença, né? Entenderam isso? Então, vai lá e reestuda. Então, poxa vida, o paciente tem uma doença de ilho. O que eu vou pedir? Ah, vitamina C, talvez, B9, B12, D, K, magnésio e sais biliares. Tá ótimo, né? Ah, o paciente tem uma doença mais alta, vamos pedir. Então, assim, é muito importante você relacionar isso, onde a doença está posicionada e o que você vai pedir de exame. Tá certo? Próximo. E aí, a antropometria. Gente, isso aqui foi uma construção, é uma construção de 5 anos muito relacionada à minha prática clínica, porque os estudos ainda são muito, os consensos, inclusive, são muito rasos. Os consensos dizem assim: avaliar pelo IMC não é uma boa saída. Use outros instrumentos. Eu acho engraçado, deve ter profissional nutricionista aqui também, que consenso, ele é um cara, né? Vamos combinar, que ele te dá a vara e a minhoca, mas ele não te ensina a pescar. Quem te ensina a pescar é paciente. Cada um deles são, né, uma pescaria diferente. Não sei se tem outros nutricionistas, se as palestrantes concordam comigo, mas, né? Então ele fala, pelo IMC não é adequado fazer só pelo IMC. Né? Então aí você vai é, trazendo as outras realidades. Então você pontualmente pega os artigos e vai tentando montar a sua conduta. Hoje nós trabalhamos com IMC, com porcentagem de perda de peso. Eu tenho paciente que perde 23 quilos em 3 meses, tá? Então, porcentagem de perda de peso é uma pergunta, é um cálculo muito importante. Quantos quilos o senhor perdeu? As dobras, eu só faço tricipital, bicipital e peitoral, mais do que essa. Não faço dobra abdominal, porque o paciente tem. Às vezes ele chega e fala, doutora, minha calça, tive que abrir, estou muito estufada. Por isso que a cintura também está ali em vermelhinho, tá? Cuidado com circunferência de cintura do seu paciente. Braço, circunferência de braço excelente na doença inflamatória e circunferência de panturrilha também. Ah, mas circunferência de panturrilha é só para idoso. Tá bom. Eu só faço, gente, e fico avaliando ela por ela mesmo ao longo do tempo que esse paciente está comigo. Há um pouco tempo nós instituímos o teste de funcionalidade, que é o teste de cadeira, excelente. Põe seu paciente sentadinho, posicionado, manda ele levantar e sentar no tempo dele, cronometra 30 segundos. Se ele fizer menos que 12, aí você precisa avaliar essa funcionalidade. E hoje eu já uso no meu consultório o hand grip, perdão, o hand grip que é de mão, tá? Paciente cirúrgico, às vezes eu faço dessa preguinha daqui, o adutor. Mas é isso que a gente tem, tá? Que dá tá? Eu já tirei trabalhos para congresso da nossa antropometria excelentes, tá bom? Próximo. E aí, então, a partir disso, você monta o teu plano de voo, né? O que que você vai fazer com o seu paciente? Mas você precisa saber se esse paciente está na fase ativa,
Se ele está na remissão, ou seja, quando a doença está ali silenciada, o medicamento já está fazendo efeito, não tem mais flare, não tem mais tanta diarreia, o intestino começa a funcionar melhor, diminui fadiga, melhora os exames laboratoriais, está entrando em remissão. Existem três tipos, três condições de remissão nos nossos pacientes. Remissão clínica, que são só os sintomas, remissão endoscópica, onde você faz a colonoscopia e aquele intestino está todo cicatrizado, coisa mais linda de ver. E a remissão histológica, quando eu quero essa cicatrização de dentro para fora. Então, vejam, é importante você saber. E aí, quando você fala disso, você tem que ter um gastro atrás de você, para ele te falar, estou te mandando paciência assim, fase ativa, né? E outra coisa, acabou a consulta, devolve o áudio, fiz isso, fiz aquilo, vamos trazer assim, peguei pesado mais na proteína, isso é trabalho em equipe, esse paciente precisa desse trabalho, tá? E o cirúrgicos e com estenose, pode passar. Então, aqui é a conduta nutricional do último ESPEN, tá? É o que a gente tem de mais novo, deve sair um agora, finalzinho de janeiro, tá? Então, vamos lá. Conduta nutricional é jogo de xadrez. Você vai daqui e vai dali. Mas, basicamente, pode passar. A gente faz ajuste de calorias, deixando essa dieta em torno de 30 a 35 calorias por quilograma de peso, avaliando suplementos em caso de desnutrido. Eu não vou tratar de suplemento aqui, porque é outra aula, né? Vocês estão entendendo que eu estou deixando uns gostinhos em vocês, assim, ó, né? Vamos pensar nessa aula, porque assim, suplemento é algo que eu sempre brinco que tem começo, tem hora para começar e hora para terminar, tá? Então, mas a gente usa então de 30 a 35 calorias uma dieta hipercalórica. Pode passar ajuste de proteína. Isso aí é muito importante. Ó, tem médico que me liga e fala assim: Jennifer, o paciente está com fadiga, queda de cabelo, e não estou gostando muito não do estado geral. O que você pensa? Na minha cabeça, proteína. Depois eu sempre falo proteína e complexo B. Temos que pensar nisso. Então, proteína, gente, é um nutriente importante. Eles comem 30% de proteína, entendeu? Dá 0,8 gramas. Ah, professora, está dentro da recomendação. Sim, mas ele precisa de mais. Ele está num processo catabólico. Então, de 1,2 a 1,5, avaliando o uso de suplementos também. Eu vou contar para vocês que na minha prática clínica, muitas vezes eu penso até em 1,8. Se vem um paciente muito combo para mim, num primeiro momento, tá? Mas o consenso fala de 1,2 a 1,5. Aí os suplementos, que você tem suplementos específicos ou não, tipo de fibra, que pode ser fibras diferentes, da fase ativa para remissão. Fase ativa com estenose, você não vai usar a fibra insolúvel, você vai usar a fibra solúvel, tá? Remissão, você vai fazer mix de fibra, tá? Estenose é o que eu falei, os cabelos ficam em pé. Primeira regra, anotem isso se vocês estiverem com esse paciente na sua frente. Primeira regra básica do seu paciente com estenose: mastigar. Segunda regra básica: não ficar horas sem se alimentar de pouco em pouco. Terceira regra básica: mastigar. Quarta regra básica: não ficar muitas horas sem se alimentar e evitar as fibras insolúveis. Então, nuts, alimentos fibrosos, tudo isso, neste momento, a gente retira da dieta do paciente. Por quê? Porque você dá muita fibra, aquela estenose suboclui, o paciente vai para a mesa cirúrgica, de emergência, tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse olhar. Pode passar. Tá? E aí, como eu falei, solúveis e pode passar, solúveis e abrandadas, atenção nas estenoses, ok? Para estenoses. Próximo. E aí, então, a gente criou também no nosso ambulatório uma figura gráfica didática para os nossos pacientes. Tem até o nominho da aluna ali embaixo, porque essa menina foi uma graça.
Ela fez isso no Canvas, né? Que chama, porque eu jamais conseguiria fazer, mas ela fez, ficou muito bonitinha. Então, o que que a gente entrega para esse paciente? Como é que a gente explica o que que é uma dieta na fase ativa, onde ele tem diarreia, dor, estufamento, sangue, muco e emagrecimento, né? A gente montou esse quadro em que a gente separou os tipos de carboidrato, os tipos de legumes que ele pode pôr no prato, os tipos de proteína, os caldos, as frutas, o tipo de fibra solúvel que ele pode usar, as gorduras e os temperos, tá? E sempre usando os temperos naturais. Então, isso ficou tão fácil para eles entenderem, além de todo um outro material didático que a gente também entrega, mas isso ficou muito fácil de entendimento para o paciente, essa figura gráfica, tá? E também colocamos ali um lembrete sobre a água. Eles não se hidratam. E aí, assim, por isso que também muitas vezes a gente não usa bioimpedância, não nesse momento, porque eles vêm muito desidratados, tá bom? Próximo. E aqui o prato para remissão. Então, estar em remissão significa estou com a doença silenciada, estou bem. O que eu tenho que comer? De tudo que não seja ultraprocessado. Gente, uma dica também que eu dou para os meus pacientes é usar aquele aplicativo Desrotulando. Eu ensino eles a baixarem no celular. Eu tenho algumas amostras no meu consultório de suco. Eles põem o QR Code, porque é muito eficiente eles usarem essa plataforma que chama Desrotulando, porque ela já vai criando, inclusive, a listinha dela de alimentos no próprio aplicativo do celular, tá? Então, remissão, pode comer de tudo, tá? Desde que não seja ultraprocessado, alimentação variada, alimentação rica, alimentação que tenha legumes, verduras e frutas, tá? E a gente tem como objetivo restabelecer as perdas e a educação nutricional, ok? Próximo. Próximo, vai passar. Então, assim, a primeira figura é como a gente gostaria que fosse a alimentação do nosso paciente. Pode passar. A segunda é como ocorre muitas vezes, certo? Portanto, pode passar. Você era uma coruja feliz, pode passar, tá? Remissão é um problema. Eu brinco que na remissão, se esse paciente não está muito com você, ele vai querer comer tudo que ele não comeu quando estava na fase ativa. Então eu brinco que eu falo, não me deixem fazer cara de coruja, eles dão risada, porque é muito complicado. Então, assim, a educação nutricional do nosso paciente ela é contínua, a cada consulta. Normalmente, quando eles estão bem, ganhando peso, entrarem em remissão, eles dão uma fugida no nutricionista, né? Só que, por exemplo, aqui em Santos, Santos é um ovo, gente. Tem até uma parede que brinca, Santos é um ovo. Aí eu encontro com eles no shopping, é muito engraçado as caras. Eu não julgo nada, mas eu só olho e eles assim, só falta querer enfiar o prato embaixo da mesa. A gente sabe que é muito difícil, os ultraprocessados estão aí, infelizmente, fazendo o papel deles. Mas eu brinco que é a única certeza que eu tenho. De tudo de suplemento, tudo, a única certeza que eu tenho é falar, não coma ultraprocessados. Certo? Próximo. Esse é o AGA, é uma das publicações também mais, não tão recentes, mas mais interessantes, que mostram para a gente como que a gente deveria nortear o plano alimentar do nosso paciente. Então, para pacientes com Crohn, recomendação vegetais, que são muito prudentes, frutas, evitar gordura saturada e gordura trans, emulsificantes, carragenas, artificiais, adoçantes artificiais, maltodestrina e dióxido de titânio, assim como na retocolite. E aí existe uma recomendação tanto de você pensar em ômega 3 nos consensos somente por alimentos, sem suplemento, eles não orientam suplementação, tá? Nos pacientes com retocolite. Então, alimentação, como eu falo, sem corantes e sem conservantes, né? Pode passar. E aí, então, alguns dos materiais que a gente tem, artigos,
Não existe recomendação de você ter uma dieta de exclusão muito restrita para atingir a remissão do paciente, tá? Então, professora, mas existe um estudo que mostra que dieta para síndrome do intestino irritável deu bom nos pacientes com doença inflamatória. Vamos usar assim esse termo. É verdade, diminui o sintoma, mas não leva à remissão, tá? Isso é muito importante porque está cheio de gente na internet dizendo: vem comigo que eu te levo à remissão. Eu quero morrer com isso. Porque, gente, o que leva à remissão de um paciente com doença autoimune são vários pilares, e a gente já vai ver isso. Então, o nutricionista que prega que vai levar o paciente à remissão só com alimentação está sendo, no mínimo, negligente, tá? A gente tem um arcabouço de coisas a serem feitas, de atitudes e tratamentos a serem tomados, e a primeiro deles é medicação bem feita, de boa alimentação. Então, cuidado com isso, né? Porque você está criando uma expectativa no paciente que já está bem sofrido. Então, é enema de café, ozonioterapia, protocolo não sei do que. Gente, cuidado. Você está lidando com vida, né? E esse paciente, eu vou voltar a dizer, eles chegam muito sofridos, principalmente no consultório do nutricionista. Então, menos, né? Bem menos. Próximo. E aí, então, como eu disse, os 4 pilares que eu entendo como pilares do dia a dia do meu paciente com doença inflamatória. Medicação bem conduzida, tá? Quem leva paciente à remissão é medicação bem conduzida. Corticoide, imunobiológico, outros tipos de medicações que suprimem o sistema imune. Isso é uma outra história, uma outra aula, tá? A alimentação bem conduzida. Todos os consensos dizem, não é para tirar glúten, a não ser que tenha uma doença celíaca associada. A lactose pode ser avaliada, pode ser retirada na fase ativa, mas deve ser recolocada, porque esses pacientes têm muita densitometria, alteração de óssea, osteoporose, osteopenia, muito jovens, tá? Exercício físico. Mas, doutor, eu estou fadigado, não consigo, consegue. Pega o cachorro, vai passear, vamos começar a suplementar direitinho, que daqui tempinho você já vai conseguir. Exercício físico é vida, tá? Para eles. E controle psicoemocional. Então, mais um profissional que a gente agrega à nossa equipe é o psicólogo, tá? Então, para mim, está muito claro. E quando isso fica claro para o paciente, fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Mas são todos esses pilares trabalhando juntos. Próximo. Aqui é um paciente, ele autorizou essas fotos. Esse menino, gente, não vou nem dizer que esse menino, ele é uma paixão, assim, meu coração até bate quando eu vejo esse rapaz. Ele chegou para a gente muito nesse estado. Aqui ele tinha acabado ele ia sair da internação nesse dia, no dia seguinte ele foi para o ambulatório. Tá? E a gente suplementou, o menino é desempregado. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, esse menino estava desempregado, ele virou para mim e falou assim, doutora, eu estou almoçando com a minha família no Bom Prato. Vocês conhecem o sistema Bom Prato? Acho que é R$ 1,50 o almoço. Como que eu faço? Vai dar certo? Vai dar certo. Liguei no Bom Prato, falei com a nutricionista, que era minha aluna, ela me mandou o cardápio e os alunos fizeram o plano alimentar em cima do cardápio do Bom Prato. E no jantar, ele tinha ovo. E a gente fez pão com ovo para ele. E a suplementação que eu consegui para esse rapaz. E assim, com muita força de vontade. Esse menino está ótimo. Ele é uma riqueza, assim, além de ser um querido. Então, tá aí o que a nutrição pode fazer pelo paciente com doença inflamatória. Próximo. Então, aqui é o final da minha aula. Desculpa se eu me estendi um pouco, mas essa é a minha forma de entender, né? Que quem conduz o voo na doença inflamatória sempre é o paciente. Aqui vocês têm a minha rede, o e-mail Instagram, algum Gmail, o meu Gmail, se vocês quiserem mandar dúvidas, e eu fico à disposição. Muito obrigado, pessoal.